pessoa. Então, a Dona Maria está perguntando se vocês quiserem falar da Dona Maria. Tá. Acho legal, porque a pessoa se mas sente legal, importante. mais legal. Eu já não lembro mais para onde eu olho. Essa é aberta. Boa noite a todos, eu sou o Dr. Thiago Zego, Desculpe. Boa noite a todos, eu sou o Dr. Thiago Zego, sou cirurgião bariátrico e vou estar mediando o Bari Live da noite de hoje. Lembrando vocês que o Bari Live acontece ao vivo no Facebook e vocês podem a qualquer momento mandar as suas perguntas que eu vou respondendo. O tema de hoje é a importância da saúde mental no pós-operatório. Nós temos dois profissionais hoje aqui, Dr. Adriano Segal, psiquiatra, que é coordenador de psiquiatria do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, responsável pela psiquiatria do Ambulatório de Obesidade e Síndrome Metabólica do Serviço de Endocrinologista da USP, diretor de psiquiatria e transtornos alimentares da ABESO, que é a Associação Brasileira para Estudos da Obesidade e Síndrome Metabólica, presidente do Núcleo de Saúde Mental da COESAS, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E a psicóloga Cristina Freire, que é especialista em psicossomática, doutorando e endocrinologista da Unifesp. Boa noite a todos, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Hoje nós temos um assunto bastante polêmico não, mas bastante interessante. E polêmico eu digo porque muitas vezes os pacientes não vê a real necessidade ou a importância disso. Vou começar com as meninas. Adriana, o que você diz, qual que é a importância do acompanhamento psicológico e ou psiquiátrico do paciente no pré-operatório, inicialmente? Então, primeiramente, a gente tem que conhecer o paciente, né? Conhecer o funcionamento mental, conhecer um pouco da história da obesidade, como ela se desenvolveu, como ela lida com a doença, conhecer como ela lida com a comida, qual a relação dela com a comida. A gente tem que responsabilizar o paciente no tratamento. E acho que o mais importante é colocar para o paciente que não é a última alternativa, que muitos pacientes eles vêm com esse discurso. Eu já fiz de tudo e agora minha última cartada é a cirurgia. Ela não pode ser a última porque ela pode falhar. Os pacientes eles não gostam de ouvir isso, mas é uma possibilidade, porque eu acho que muitos pacientes eles têm vergonha ou culpa por, às vezes, esse tratamento falhar e não procurar ajuda. Então, ele tem que estar claro que essa possibilidade existe e, culpa ou não dele, ela existe. Então, no pré-operatório, a gente também cria, talvez, demanda desse paciente, porque ele não vem atrás do psicólogo ou mesmo do psiquiatra, né? Ele vem procurar o cirurgião. E, consequentemente, ele cai no nosso consultório. E meio que, às vezes, de paraquedas, né? Porque eu não estou procurando terapia ou mesmo, enfim, autoanálise. Eu quero fazer cirurgia. Às vezes ele nem entende a necessidade do que ele está passando lá. Às vezes não. Mas, do ponto de vista psiquiátrico, a importância de uma avaliação pré-operatória é que existem poucas, são muito poucas, mas existem contraindicações para a cirurgia bariátrica. Então, quadros que a gente chama de quadros psicóticos, onde o paciente está sem condições de arrazoar sobre uma conduta tão importante, uma coisa que vai mudar tanto a vida dele, tem que ser afastados.
quadros de abuso de drogas, especialmente álcool, configuram contraindicação psiquiátrica para cirurgia bariátrica, e qualquer quadro psiquiátrico que esteja descompensado. Por outro lado, quando compensados, nenhum ou quase nenhum dos quadros psiquiátricos vão configurar uma contraindicação para a cirurgia bariátrica. Você citou, o paciente não vai razoar o paciente psiquiátrico. Arrazoar, ele não vai conseguir compreender as coisas que ele vai ter que fazer para que a cirurgia não só seja bem sucedida, como para que a cirurgia não seja uma tragédia. Quer dizer, se ele parar de tomar medicação, que tem que tomar depois, a cirurgia pode, eventualmente, ser até pior do que não fazer a cirurgia. Então, o paciente que for fazer cirurgia bariátrica tem que estar aderido e tem que estar bem orientado. E, para ele estar bem orientado, ele tem que entender o que está acontecendo. Legal. Então, eu vejo que o psicólogo e as terapias, e o psicólogo e o psiquiatra têm uma importância muito grande para também mostrar ao paciente a responsabilidade dele com o tratamento, né? E você acha que, Cristina, que essa questão do psicólogo segue no pós-operatório? Já adiantando a pergunta para vocês, como que funciona a abordagem, o segmento de vocês, da área de vocês, no pós-operatório? Então, ela deveria seguir, né? Mas o que geralmente não acontece, né? Os pacientes, eles estão preocupados com essa carta, né? Eu vim aqui só buscar a cartinha, laudo, né? Então, o segmento no pós-operatório, ele é bem escasso, né? Os pacientes, geralmente, eles somem no consultório, pelo menos da psicologia, é bem difícil da gente ter um acompanhamento a longo prazo, ou mesmo de curto prazo, né? O ideal seria, realmente, a gente poder acompanhar esses pacientes até para prevenir... E, assim, acompanhar não seria nenhuma psicoterapia, seria um acompanhamento mesmo, tipo, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, não um distanciamento, o que normal a gente tem, né? Para a gente poder avaliar e até mesmo como se fosse uma prevenção das possíveis problemas psicológicos que a gente pode enfrentar no pós-operatório. Do ponto de vista psiquiátrico, a maior parte dos pacientes melhora muito do quadro psiquiátrico pré-operatório. É muito frequente ter um quadro psiquiátrico se você tem indicação para cirurgia bariátrica. Mais ou menos 50%, 70%, a 80% dos pacientes vão ter um quadro psiquiátrico no pré-operatório e muitos deles, metade dessa turma, vai ter até 3 quadros ao mesmo tempo. Mas isso melhora na maior parte dos pacientes no pós-operatório. Então, os pacientes não retornam no pós-operatório porque eles são melhores. Uma boa parte deles não precisa mesmo de acompanhamento. Aqueles que precisam de acompanhamento, é melhor retornar para deixar os resultados otimizados, né? E vocês falaram a questão do quadro psiquiátrico ou alguma questão psicológica no pré-operatório. Quais são os mais comuns, assim, de uma forma para o pessoal que não é da área entender, para o pessoal até quebrar esse tabu de falar, eu tenho um problema psiquiátrico, eu tenho que ir no psicólogo? São quadros, de modo geral, mais corriqueiro, né? O que vocês veem no pré-operatório mais comum? Muito frequente, os quadros mais frequentes são chamados transtornos do humor, quadros depressivos ou mesmo quadros bipolares, transtornos ansiosos, e contra o senso comum, o terceiro lugar são os quadros de transtornos alimentares, como transtorno da compulsão alimentar periódica, que a turma chama normalmente de eu tenho compulsão alimentar. Mas os mais frequentes são os transtornos do humor. Você sente isso também, Cristina? Sim, praticamente no pré-operatório a gente tem 90% dos pacientes com sintomas depressivos, ansiosos e entre 30% e 40% de transtorno de compulsão. E a gente falando do segmento do pós-operatório, no pré-operatório ou no segmento desse paciente até a cirurgia, vocês têm alguns fatores que vocês conseguem determinar que eles vão ter alguma questão de saúde mental no pós-operatório, os preditores? O que vocês percebem? Não, eu não consigo ver isso, né? Mesmo na literatura a gente não tem um consenso preciso de quem vai ter sucesso. Acho que do mesmo modo que o cirurgião não tem como prever as complicações cirúrgicas, a gente também não tem como prever psiquiátricas ou psicológicas, né? A gente tem pacientes, digamos, comprometidos no pré-operatório, com depressão, transtorno de ansiedade ou mesmo com compulsão alimentar,
que no pós-operatório melhora 100%. A gente não sabe o peso que o peso tem para cada pessoa. Então, literalmente. Então, só da perda de peso pode ser o suficiente para a pessoa resolver grande parte do problema da vida dela. E o ao contrário também acontece. Pessoas que têm compulsão alimentar, ou quer dizer, não têm nenhum transtorno e depois da cirurgia desenvolve. Então, a gente não sabe quem vai desenvolver ou não. A exceção a isso que a Cristina falou, que é perfeito, são aqueles quadros que já começaram há muito tempo. Quadros crônicos. Se a pessoa tiver um quadro crônico psiquiátrico, é muito provável que ela mantenha esse quadro crônico no pós-operatório. Pode até haver melhoras, mas o quadro vai continuar. E a grande exceção a essa regra são os quadros de transtornos de uso de álcool, que esse pode piorar no pós-operatório se isso acontecer. Mas a gente não vê isso porque os pacientes eles sabem que é uma contraindicação, né? Então, dificilmente ele vai chegar lá no nosso consultório contando que ele bebe em excesso, né? Não vai. Mas no pré-operatório não precisa nem beber em excesso. É que a melhor orientação no pré-operatório é que não beba nada depois da cirurgia. Porque mesmo a pessoa que bebe o que a ONU considera razoável, né, pode vir a ter um grande problema se continuar bebendo depois da cirurgia bariátrica, notadamente naquelas cirurgias que você muda o trânsito da comida. Sim. As cirurgias mais restritivas, o que, por exemplo, o anel, a gastrectomia em manga, elas parecem ter menos problema com álcool. As cirurgias que mudam o trânsito do alimento, a absorção do álcool é muito maior. Temos aqui, eu estou recebendo aqui no celular a pergunta do público. Tereza Guimarães falou que é super fã do trabalho do Dr. Adriano. Obrigado, e a Laurinete Delatada Silva falou que é uma ótima equipe e um ótimo assunto. A gente comentou de alguns problemas que são mais comuns no pré-operatório. E no pós-operatório, vocês percebem alguns problemas emocionais mais comuns assim do paciente vocês comentaram que alguns problemas iniciais, se a gente pode chamar de problema, tem uma melhora no pós-operatório com a perda de peso. Mas alguma coisa vocês percebem na prática que é mais comum no pós-operatório? Então, tem uma pequena parcela dos pacientes que tem logo na sequência, no pós-operatório imediato, uma irritabilidade ou um humor negativo para fazer a dieta líquida, né, nos primeiros 30 dias. Muitos pacientes sonham com a comida, que isso acaba sendo uma coisa comum. E uma parcela pequena tem uma melancolia referente a essa perda aí da comida em excesso. E, a longo prazo, a gente vê depressão, transtorno de compulsão alimentar. Então, melancolia não é depressão? Não. Estou perguntando como leigo. Não. É um estado assim que não tem a gente tem uma tristeza, mas não com motivo aparente. Doutor Adriano, você percebe alguma coisa mais comum? Causada pela cirurgia bariátrica? É o que a gente vê no pós-operatório com mais frequência. O que pode aparecer no pós-operatório, e às vezes pega a gente de surpresa, são quadros que já existiam no pré e que a informação foi sonegada, que a turma tinha medo de não operar e aí não contam. Isso é um problema, mas habitualmente fácil de resolver também. Podem aparecer essas alterações, mas normalmente tanto uma boa conversa pré-operatória, quer dizer, você não vai poder mesmo comer durante um mês, como um apoio pós-operatório, você consegue reverter os quadros mais simples dessa disforia, dessa melancolia que a Cristina falou. Você consegue reverter com bastante tranquilidade. A turma se adapta bem e tolera bem essa fase. Então é importante as pessoas... Sofre um pouco, mas tolera. Só para as pessoas que sentem não se sentirem assim anormais, né? Então é importante as pessoas que procuram a cirurgia bariátrica ou que operaram procurarem profissionais da área da saúde mental que trabalham com isso, né? Porque vocês estão acostumados a ver isso no dia a dia, né? A gente tem aqui duas perguntas, não sei se cabe da gente explicar isso. A Zulima Espinola Tosi, ela perguntou se tem algum protocolo que exija no mínimo 5 sessões pré-operatórias. E também a Isabela Silva pergunta se é normal a troca de profissional no pós-cirúrgico. Eu não entendi se é trocar o profissional que atendia ela ou se é a profissão dela. Isabela Silva, explica melhor se é a troca do profissional do qual você acompanhava ou se é a sua área de atuação que mudou no pós-operatório.
Mas o pré-operatório, vocês têm algum protocolo de número de sessões? A gente tem, no mínimo, 3 consultas, né? Inclusive um protocolo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, de, no mínimo, 3 consultas antes da operação. Mas isso varia muito de profissional para profissional, né? No mínimo 3 para a gente poder fazer uma avaliação e, se for o caso, estender para 5, para 6, para 10 e para quantos forem necessário. Em termos de consultas psiquiátricas, não há um protocolo, quer dizer, você verifica a existência da contraindicação ou não, se houver sonegação de informação, mas se o paciente estiver apto a decidir, do ponto de vista psiquiátrico, ele é considerado apto a decidir. Então, ele pode fazer, não tem um protocolo para isso. Perfeito. Aqui, a gente tinha uma pergunta bolada pela nossa equipe. Se é comum o paciente que não tinha compulsão alimentar no pré-operatório ou no pós-operatório apresentar compulsão alimentar? Uma vez que é comum, até falo como quem não é da área da psiquiatria ou psicologia, dizer o que é compulsão alimentar, e às vezes não é compulsão alimentar, né? Mas vocês veem na prática uma mudança muito grande no comportamento alimentar no pós-operatório? Então, eu tenho alguns pacientes que não tinham compulsão alimentar e depois da cirurgia desenvolveu ao longo do tempo. E eu acredito, o medo da pessoa engordar, ela já tem um peso grande de ter sido obesa, e aí ela tem uma segunda chance, e isso pode se tornar um grande problema de aguentar isso. E às vezes dietas muito restritivas, esse medo de engordar, dietas muito seletivas, acaba se tornando, desenvolvendo um transtorno de compulsão, mesmo pessoas que não tinham. O grande problema com transtorno da compulsão alimentar periódica é que um dos critérios é comer uma grande quantidade de comida. Isso não acontece depois da cirurgia bariátrica, não cabe uma grande quantidade de comida. Então, muitos autores propõem que só a sensação de descontrole já possa ser usado como um critério de transtorno da compulsão alimentar periódica. Isso parece ok à primeira vista, mas isso também vai inchar muito os dados de que muita gente vai ter compulsão alimentar periódica. Então, você pode ter, nesse grupo de pacientes, pessoas que estão comendo errado, que estão sentindo uma certa falta de controle, mas que não é necessariamente um transtorno da compulsão alimentar periódica. Mas na literatura, o que você tem é que pode aparecer em 20%, 30% dos pacientes no pós-operatório transtorno da compulsão alimentar periódica. Perfeito. E daí isso é a importância da saúde mental no pós-operatório, né? Aqui está chovendo perguntas aqui para a gente. Cristina Aquino disse que é um excelente debate, muito importante abordar os comportamentos mais comuns no pré e no pós-operatório. Acho excelente. Elizabeth Gomes, por que nunca é abordado comportadores de síndrome de Down? Nunca foi realizada uma cirurgia com esse tipo de paciente? Vocês sabem se já foi operado algum paciente com síndrome de Down? Eu não tenho certeza sobre dados na literatura, mas já tivemos pacientes que foram operados. A síndrome de Down ela é muito aberta, ela é muito heterogênea, ela é muito diferente. Então, se o paciente tiver condições de autocuidados, não vejo nenhuma dificuldade em operar um paciente com síndrome de Down. Outras síndromes, como, por exemplo, a síndrome de Prader-Willi, as cirurgias não se mostraram uma boa opção. Perfeito. O que é horrível, porque não tem uma boa opção para isso, né? Perfeito. Tem uma pergunta interessante. A Denise Boia. Se vocês têm alguma estatística em relação aos suicídios no pós-operatório. Vocês têm algum dado assim importante? O que a literatura mostra para a gente é que ele é maior do que na população geral. O que 2 para 1. Na verdade, aumenta um pouco. Tem um estudo bem importante disso daí, 2011 ou 2012, que ele mostra que a cirurgia bariátrica diminui a mortalidade em todas as áreas, com exceção de suicídio. Parece haver um pequeno aumento no número de suicídios, não é suficiente para contraindicar a cirurgia bariátrica, não há fatores preditivos, mas alguns desses estudos têm uns problemas metodológicos. Por exemplo, esse estudo compara pacientes obesos
que foram submetidos à cirurgia bariátrica com pessoas do mesmo peso e altura, etc., que estavam na fila para obter carteira de motorista no Estado americano. Então, pode ser que isso seja um viés de população. Em conversas de corredor com os colegas aqui da sociedade, a gente, eu não vi nenhum caso de suicídio até hoje pós-cirurgia bariátrica. E índice de alcoolismo no pós-operatório? A gente falou do medo do pré-operatório, do uso de drogas, e lembrar que álcool é uma droga bastante importante. No pós-operatório, vocês veem muito alcoolismo no pós-operatório? O aumento desse índice? Então, a gente está fazendo uma pesquisa, Adriana, que faz parte dela. A gente encontrou um índice grande, né, 20%. Dos operados. Uhum. Né? Isso, mas é muito controversa a literatura. A gente ainda tem poucos estudos que conseguem quantificar isso. Né? Mas o mais importante de falar se é 10, se é 20, se é 30, é falar que o problema existe, né? Que as pessoas têm que procurar ajuda o quanto antes e alertar também os profissionais de saúde. Né? E a gente tem um caso lá no nosso serviço, era um paciente de sucesso, né? Ele tinha operado com 230 quilos no pré-operatório, emagreceu 115 e manteve esse 115 ao longo dos 15 anos de operado. Então, ele é um caso, enfim, que era mostrado como sucesso. E ele tinha muita vergonha de falar que bebia. De falar para a equipe, para os médicos, que ele tinha um problema sério de abuso de álcool, que ele tinha já tentativas de suicídio. Mas aí a gente conseguiu, na verdade, pegar ele e reverter o caso e mandar para um serviço especializado. Mas o problema existe e, se tiver, tem que procurar ajuda. Adriana, falando sobre o alcoolismo, o quanto o paciente tem que entender, quanto ele bebe para se tornar um alcoólatra, ou poder ser rotulado de um alcoólatra? Porque eu tenho pacientes que falam, não, eu só tomo uma dose de uísque toda noite. Quanto o paciente tem que se alertar, será que eu sou alcoólatra? Então, a primeira coisa, a gente vê muita coisa na mídia falando que uma taça de vinho, uma cerveja é bom para a sua saúde. Né? Isso tem Dizem bastante que até na mídia. vinho antes de dormir emagrece, né? Isso, Lembra? também isso. Que equivale a sei lá quantas horas de academia. Isso daí é mais ou menos verdade. Por quê? A Organização Mundial da Saúde é bem clara dizendo que, como a exemplo do tabaco, não existe dose segura de álcool. Então, existem benefícios em se tomar uma quantidade pequena dessas bebidas que eu citei. Não existem comprovados esses benefícios para destilados. Esses benefícios parecem se deter em alguns fermentados. Mas existe o risco de você desenvolver um problema com álcool caso você tenha uma suscetibilidade para isso acontecer. Então, a definição de transtorno de uso de álcool inclui tanto a quantidade de álcool que o paciente bebe, como o modo que ele bebe. Por exemplo, você pode tomar uma taça de vinho por dia, isso dá 7 taças por semana. Se você fizer isso num dia na semana, não é uma boa ideia. Então, aí já não vai ser bom. Isso daí pode não ser mal se você dividir ao longo da semana, mas num dia só, você tomar um monte não é bom. Além disso, tem que ver o impacto que isso está causando na tua saúde e na sua existência profissional, familiar, social. Então, é bastante complexo. O que a gente sabe é que a gente não tem como prever. A prevalência de problemas de álcool na população geral é 15%. De operados é 20%, então é maior. É maior do que a chance de você morrer jogando roleta russa. Essa é uma comparação que eu sempre faço, que é 16%. Então, e a gente não sabe prever. Tem gente que não bebia antes, que passa a ter problema depois. Tem gente que bebia muito e para de beber. Gente que bebia um pouco, continua bebendo um pouco. A gente não sabe prever quem que vai ter problema, quem que não vai ter. Então, a melhor orientação hoje em dia é não beber depois de operar. Você falou da absorção maior. Eu sempre falo aos pacientes que o
que cada dose equivaleria a aproximadamente 3 doses, né? Então, tomar cuidado. Tem uma pergunta que é bastante clássica dos pacientes para nós cirurgiões entre a gente, e muitas vezes é dito isso nos congressos e cursos abertamente. Vocês são da área, é muito comum a troca de compulsão, isso é verdade? Então, eu já vou abordar algumas coisas que eu até vi aqui, vou passar os nomes. Eu troquei a compulsão que era comida para sexo, que era comida para exercício, que era comida para compras. Isso realmente acontece? Não, não, a gente não tem nada comprovado que isso aconteça de fato, né? A gente fez uma pesquisa recentemente para poder avaliar isso, né? Pegamos as pessoas que tinham um transtorno de compulsão alimentar e para ver se elas desenvolviam um transtorno de abuso com álcool, e foi ao contrário que a gente viu. As pessoas que desenvolveram abuso de álcool são as pessoas que não tinham compulsão alimentar. Então, e mesmo na literatura, não tem nenhum estudo que comprove que isso aconteça. Isso para o álcool ou para as outras compulsões também? Quando você pensa quando você procura na literatura compulsão por sexo em operados, compulsão por compras em operados, você não encontra nada. E outras drogas também não. Nicotina, cocaína, maconha, você não tem. Você tem com álcool, provavelmente pela alteração da absorção do álcool. Sim. Isso deriva da ideia da síndrome de deficiência de recompensa, que seria, assim, o paciente obeso seria viciado em ficar ativando centros de prazer no cérebro, e aí quando ele é privado disso, porque não consegue mais comer daquela maneira, ele tentaria ativar de outras maneiras. A teoria é interessante, existem áreas comuns para drogas e compulsão alimentar, mas ainda não é comprovada. Então, a resposta para a tua pergunta, por enquanto, é não. Certo. A gente tem o Fábio Fischer de Andrade, perguntou da estatística do alcoolismo. Laurinete Delatada Silva falou que é nutricionista, tem vários pacientes bariátricos e que tem dificuldades para dormir no pós-operatório. É comum? Tem alguma coisa psicológica ou psiquiátrica que vocês veem na prática da dificuldade de dormir? Eu vejo na prática que o paciente começa a ter uma melhor qualidade de sono, porque muitos tinham apneia do sono, enfim, né? Tem uma coisa, eu não sei se é o caso dessa nutricionista, mas às vezes quando a turma emagrece muito, os ossos ficam mais salientes e começa a doer. Isso pode acontecer, mas não sei se é o caso, mas um distúrbio de uma alteração de sono patológica por causa da cirurgia bariátrica, nunca vi. Eu também nunca vi. Tem uma pergunta aqui, eu não vou citar o nome, apesar que está na internet, mas ela disse que operou e baixou o libido, ela perdeu o desejo sexual. Ela questiona se isso pode ser uma depressão. Vocês veem isso ser muito questionado no pós-operatório? Não, a gente vê justamente ao contrário, né? Mas às vezes até mesmo uma falta de vitamina teria que ser investigado num conjunto geral o que está acontecendo com essa paciente. Uma coisa que é interessante, Tiago, a gente vê bastante essa queixa ao contrário da Cristina, eu vejo algumas vezes. Primeiro tem o problema das sobras de pele, isso é um problema que acontece. Sim. Isso pode abalar bastante a autoestima. A pessoa se sente muito bem com roupa, mas não muito bem sem, né? Isso é um problema. E a segunda coisa, existem alguns estudos ainda bem controversos sobre baixar a testosterona por conta da perda de peso. Muitas pacientes com obesidade mórbida têm uma testosterona aumentada por conta de ovário policístico, enfim. E quando opera, diminui, e aí diminui um pouquinho a libido. Já vi as duas coisas acontecerem e, claro, tem que se afastar carências nutricionais, quadros depressivos e outras causas. Perfeito. No pós-operatório, eu vejo na prática, o paciente não faz segmento nem muitas vezes com o cirurgião dele, que a gente perde o follow-up ou o acompanhamento. Vocês sentem isso na prática? E como vocês fazem ou tentam abordar o paciente para ter uma maior aderência desse segmento no pós-operatório, uma vez que a gente viu que é muito importante? A gente não consegue, né? É bem difícil. A gente tenta, na verdade, nesse pré-operatório, criar uma demanda para que esse paciente volta. Mas no consultório particular, a gente não tem como fazer isso, né? Ligar para o paciente e convidar ele para participar da consulta. No SUS, quando a gente faz pesquisa, a gente consegue ter um retorno desse paciente, mas no consultório particular, não. Vamos agora ver uns filmes institucionais da sociedade, que a cirurgia bariátrica com responsabilidade traz qualidade de vida.
E também queria lembrar vocês, a perguntar aos profissionais que vocês acompanham, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, e o seu cirurgião, se eles vão no Congresso Brasileiro, que vai ter em Fortaleza esse ano, em junho, se eles vão lá rever as novidades e estar reciclando os seus conhecimentos. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Boa noite a todos, voltamos aqui com o Bari Live de hoje. Hoje é abordado o tema saúde mental, a importância da saúde mental no pós-operatório. Meu nome é Thiago Zego, sou cirurgião bariátrico, estamos com o psiquiatra Adriano Segal e a psicóloga Cristina Freire. Lembrando vocês que vocês podem a qualquer momento mandar suas perguntas que a gente vai tentar responder a todos. Por favor. Um gancho da última pergunta. A questão da adesão ela é fundamental e é muito importante que os profissionais dessa área estudem bem o tema, porque uma das causas as causas de abandono de tratamento é a chatice do tratamento, né? Se o tratamento for chato, é um tratamento crônico, eu vou abandonar, é o custo do tratamento e é a complexidade do tratamento e os efeitos adversos do tratamento. Então, seria interessante, como uma ideia de futuro, a gente fazer um tratamento mais enxuto possível para que as coisas principais sejam feitas e as coisas acessórias só se o paciente quiser. Se a gente não fizer isso, a gente vai ver sempre adesão baixa. Adesão baixa é uma característica de todas as doenças crônicas, não só da obesidade, da cirurgia de obesidade, é uma característica de todas as doenças crônicas, e essas são as razões da turma abandonar. Como que vocês veem o tratamento em grupo, o segmento do paciente no pós-operatório, com terapias em grupo, tudo, porque eu vejo que é um jeito talvez mais dinâmico e principalmente mais barato para o paciente, uma vez que não são todos os convênios que cobrem, enfim. Vocês têm experiência com isso? Vocês veem um bom segmento com isso? Eu não tenho experiência e não trabalho com grupo, nem no SUS e nem no consultório particular, mas é uma boa opção pensando no custo. O que você vê na literatura é que tratamentos em grupo para a obesidade funcionam melhor em algumas nas abordagens de terapia comportamental do que tratamentos individuais. Para quadros psiquiátricos é complicado imaginar fazer um grupo, e para algumas coisas vai dar certo, eu acredito que para as áreas nutricionais, para as áreas de terapia comportamental, etc., acho que deve ser bom. Para algumas não vai dar, mas sim, acho que é uma excelente opção. Perfeito. Tem um monte de pergunta aqui, eu vou tentar passar todas para vocês, mas antes, uma pergunta muito interessante como que o pessoal da área da saúde mental aborda, vou falar o termo que é mais usado, o reganho de peso, que hoje o certo é recidiva de peso, ou seja, que a gente sabe que tem um grande número de pacientes que após 5 a 10 anos volta com obesidade. Como que vocês abordam isso, uma vez que é muito importante a abordagem da equipe multidisciplinar no reganho, no recidiva da obesidade? Então, eu já deixo claro dessa possibilidade, apesar dos pacientes não gostarem de ouvir isso, porque eles falam, comigo não vai acontecer. Né? Então, a gente não sabe quem vai ganhar peso. Né? Hoje, a gente tem uma definição do que é recidiva. Até um tempinho atrás, a gente não tinha essa definição clara. Né? A sociedade, o ano passado, não, 2016, definiu, né, o que é recidiva da obesidade. Então, a gente tem que, o quanto antes, falar para o paciente procurar ajuda. Que seja 10 quilos, é muito mais fácil reverter do que 10, 15, 20, 30 e 40 quilos. Doutora Adriana, você acha que tem algum fator principal desse paciente ter essa recidiva de peso, da questão do enfoque psiquiátrico? Não. Do ponto de vista psiquiátrico, só se ele estiver tendo compulsão alimentar, ou comendo muito errado, ou bebendo, o álcool pode fazer ganhar peso também no primeiro momento, mas o mais provável é que isso seja uma consequência da gente estar tratando uma doença crônica
e recidivante. Então, o paciente tem que ser, sim, orientado desde o momento zero, de que é muito provável que ele vai ganhar algum peso e que é possível que ele não ganhe muito peso. Que a cirurgia não curou a obesidade, não resolveu o problema, é só a melhor arma disponível para tratar quadros de obesidade. Mas ela é só a melhor, ela não é ótima, nem perfeita, nem nada disso. Então, exige um compromisso vitalício, senão a doença tende a voltar. Perfeito. Então, mas a gente sabe que as pessoas que desenvolvem o transtorno de compulsão alimentar são as pessoas que têm a recidiva de obesidade. Não são doenças que andam juntas, né? Tipo, depressão, se o paciente desenvolver uma depressão, também pode associar com a recidiva da obesidade. E o transtorno de ansiedade também. Então, a gente não pode falar que ela é causa, mas ela ajuda. Então, mais uma vez, fortalecendo, uma vez vocês vêm aqui toda semana, cada semana é um tema abordado, vocês têm que perceber que a obesidade é uma doença multifatorial e tem que ser abordado com toda a equipe. Então, não adianta vocês continuarem fazendo segmento só com o cirurgião, e sim com a equipe multidisciplinar. Dani Britas, ela perguntou se o consumo de álcool é proibido no pós-operatório. Como vocês citaram... Por favor. Dani, eu adoraria ter o poder de proibir, não tenho. Não, brincadeira, não quero ter esse poder todo, não. É melhor não beber. É melhor não beber, deixar para beber em grandes ou especialíssimas ocasiões e pequenas quantidades. Exatamente porque a gente não sabe prever quem que vai estar no grupo de 20%. Veja, 80% dos pacientes não têm problemas com álcool, mesmo bebendo. Mas eu não sei quem vai ter e quem não vai ter. E o risco de desenvolver no pós-operatório é de 20%, mas uma vez desenvolvido o problema, é complicado de tratar e ele é muito rápido, a evolução dele é muito mais rápida do que em pacientes não operados. Então, eu não arriscaria. Perfeito. Senhor o Ronaldo Couto, é bastante pessoal a pergunta, mas ele está com algumas questões psicológicas, psiquiátricas, depressão, síndrome do pânico. Acredito que ele está tomando alguma medicação. E nesse momento ele teve um hipotireoidismo que não tinha acontecido antes. Pode ser algum medicamento psiquiátrico que está mudando esses exames, como causando hipotireoidismo? O medicamento psiquiátrico mais comumente associado a hipotireoidismo é o carbonato de lítio, o carbolítio, né? Ele pode causar, mas existem outros com menor chance de causar. Melhor coisa, Ronaldo, é você falar com o teu médico e discutir essa questão de uma maneira bem franca e objetiva. Cristina Aquino, eu acho interessante essa pergunta. Ela queria que vocês comentassem, começar com a Cristina, se vocês têm algum, como que a prática de exercício pode ajudar na saúde mental. É bem interessante. O que você acha? A gente recomenda para todos os pacientes, no pré-operatório, né, enfim, que ele escolha uma atividade que dê prazer, apesar que muitos não sabem porque eles não conseguem experimentar essa atividade, mas já pensando num pós-operatório. Eu falo para eles, se vocês continuarem fazendo tudo igual, vai acontecer tudo igual. Então, um estilo de vida novo requer, com certeza, uma atividade física incluída aí, depois do pós-operatório. Isso é bem discutido no pré-operatório. O que você acha? A atividade física ela é fundamental por vários aspectos. Eu vou citar alguns poucos que eu vou lembrar aqui. Eu não sou educador físico, mas primeiro você mantém sua massa magra. Isso permite que você gaste um pouco mais de energia e coma de uma maneira mais agradável. Segundo, você vai melhorar sua autoestima. Terceiro, você vai melhorar seu desempenho físico, sexual, profissional, etc. Quarto, você vai liberar substâncias no seu cérebro que vão sinalizar prazer de uma maneira bastante importante, independente desses três que eu falei agora há pouco. São inúmeras as vantagens, mas, como tudo, não deve ser feito com grandes excessos. Eu já vi pacientes que viraram maratonistas e se arrebentaram depois da cirurgia bariátrica. Eu tenho outros que viraram maratonistas e estão muito felizes com isso. Então, tudo com sabedoria e bom senso. Bom senso. Perfeito. Denise Boia falou que a sociedade devia insistir na necessidade do acompanhamento do pós-operatório dos pacientes, que é o que a gente está fazendo aqui, por profissionais habilitados.
E ela vê na prática que muitos pacientes, depois de operar, voltam a ganhar peso e aí depois voltam para a equipe multidisciplinar querendo uma solução, que é o que a gente está comentando aqui, né? Tá bastante coisa. No pós-operatório, como vocês acham que o paciente, inicialmente, ele deve ir numa terapia, fazer análise, passar com o psicólogo e depois ir para o psiquiatra? Tem algum fluxo, normalmente, que o paciente deve procurar? Ele se sente desanimado, para não dizer depressivo, porque ele não tem a capacidade de diagnosticar? Ele deveria procurar primeiro o psicólogo, o psiquiatra, ou os dois devem trabalhar junto? Como que funciona isso na prática, Adriana? Na minha opinião, são trabalhos complementares, eles não são sequenciais, eles têm que vir em paralelo, porque quase que independente da orientação teórica, eles deveriam vir em paralelo, porque o que o psiquiatra clínico vai olhar e o que o psicólogo bariátrico vai olhar são coisas diferentes. Não é uma... A turma costuma achar que é assim, se for grave eu vou no psiquiatra, se não for eu vou no psicólogo. Não. Você pode ter um quadro clínico que seja leve a moderado, mas que não vai melhorar se você não tratar. A mesma coisa se você não fizer um acompanhamento psicológico, você pode não se adaptar adequadamente aos novos comportamentos que você tem que se adaptar. Então, são tratamentos em paralelo. O problema disso é que, mais uma vez, encarece e complica o tratamento. Isso não é sedutor, isso não é agradável para o paciente. Perfeito. O que você acha, Adriana? Cristina? Então, são o que o Adriano falou, são tratamentos distintos, né, mas eles complementam. Só que o paciente ainda tem muito preconceito em procurar, principalmente a psiquiatria, né? Então, quando a gente vai falar para o paciente, ele vem procurar a gente para fazer uma avaliação e a gente indica um psiquiatra, muitas vezes ele não gosta de ouvir isso, né? Perfeito. Então, a gente tem que quebrar esse tabu e poder trabalhar juntos, aliados. Eu acho uma coisa importante que eu passo para os pacientes, que passar no psicólogo, na nutricionista, no preparador físico, não é um gasto, é um investimento, né? Esse preconceito que a gente mas não atende o meu convênio. Mas quantas vezes ele vai passar por ano? Então, tem que pensar nisso e não é coisa de louco procurar o psicólogo e o psiquiatra. Pelo contrário, a gente cuida do corpo, tem que cuidar da cabeça também. Ana Maria Justo, ela pensa que a recidiva da obesidade se dá no número maior dos pacientes que perdem o segmento da equipe multidisciplinar. Vocês sentem isso na prática? A gente não tem como saber, né? Porque se eles desaparecem, a gente pode pensar que eles estão muito bem ou muito mal, né? Então, isso é difícil de responder. O que eu sei lá do nosso serviço, eu consegui fazer uma pesquisa a longo prazo, resgatando esses pacientes que operaram há 14 anos atrás, e a gente não tinha uma diferença de recidiva da obesidade dos pacientes que estavam no ambulatório e dos que não estavam, né? Na verdade, a gente gosta de imaginar que os pacientes que ficam em tratamento não vão ter um reganho de peso. Não é verdade. Vai ter sim, mas são reganhos que tendem a ser menores, né? Então, é uma vantagem de continuar o tratamento. Mas, como a Cristina falou, não tem jeito da gente saber, porque a gente não tem os dados sobre os que foram embora. Os que voltam, dos que foram embora, os que voltam, costumam voltar ou com muito peso ou muito desnutridos. É importante as pessoas saberem que nós da área da saúde trabalhamos com dados, né? E não achômetros. O que a gente vê de um caso ou outro, que a gente lê na internet de Facebook, coisas que não são dados reais, muitas vezes, né? A Patrícia Freitas, ela falou que operou há 11 meses, é bastante pessoal, e que o cirurgião dela, depois de 30 dias, já prescreveu diazepam e bupropiona. Seria correto isso? É muito complicado a gente questionar a abordagem de cada um, né? Cada um no seu consultório, né? Basicamente isso, os pacientes perguntaram. Aquela questão que a gente já tinha abordado, que o paciente não tinha compulsão alimentar antes, e depois ele desenvolveu, teoricamente. Como que é possível abordar isso na questão da saúde mental? Da compulsão alimentar? Isso. O paciente que não tinha e desenvolveu. Que teoricamente no pós-operatório desenvolveu uma compulsão. Ele vai ter que procurar ajuda, procurar um tratamento medicamentoso, uma psicoterapia, para poder
ter sucesso na cirurgia. Porque se ela continuar com compulsão, muito provável que a recidiva da obesidade vai voltar. Nos Estados Unidos, tem uma medicação aprovada para transtorno da compulsão alimentar periódica, que é a lisdexanfetamina. Ela existe no Brasil, mas aqui no Brasil ela só é aprovada para déficit de atenção, né? Mas existem várias medicações, você citou um colega que prescreveu bupropiona, né? Existem várias medicações que podem ajudar no tratamento da compulsão alimentar, mas o tratamento é multimodal, é multiprofissional. Não existe uma medicação que sozinha vai resolver isso. E lembrando, aqui no Brasil não tem nenhuma medicação aprovada pela Anvisa como tratamento de transtorno da compulsão alimentar periódica. Todas elas são o que a gente chama de uso off-label, que é fora da indicação da Anvisa. Então, o paciente ele tem uma doença crônica sem cura. Então, se ele tiver que tomar um remédio, os remédios eles são mal vistos, né? A obesidade é uma doença crônica sem cura e as pessoas leigas e tantos profissionais de saúde não entendem isso. E o tratamento igual. Né? Eu vejo que tem muito preconceito em relação aos remédios que podem ajudar a perda de peso ou a manter o peso, e com a cirurgia bariátrica também. Então, a gente teria que mudar essa visão. Né? Eu ouvi esses dias uma frase de um Dr. Chaim, de Campinas, se o paciente ele quer emagrecer ou ele quer ser emagrecido. Enquanto ele não entender que ele tem que vestir a camisa, continuar fazendo a terapia, usando os medicamentos e fazer, eventualmente, uma reeducação alimentar, para não falar de dieta, para o resto da vida, não vai ter sucesso, né, esse tratamento, como você falou, que é uma doença crônica. Tem uma pergunta muito interessante da Márcia Frix. Ela pensa em fazer a cirurgia, porém ela tem muito medo da imagem corporal que ela vai ter no futuro, tanto por questão das pelancas, e uma vez que as cirurgias corretivas podem demorar. Como que vocês veem na prática a reação das pessoas, a reação psicológica das pessoas com a autoimagem no pós-operatório? Isso é um problema bastante comum, né, dessa pele, porque antes ela tinha um formato redondo e depois ela vai caindo. Isso é um problema de autoimagem que tem que ser trabalhado, né? Ou mesmo depois, quando a pessoa emagrece muito, se ela não tem esse registro, principalmente de uma época da vida magro, isso tende a se tornar um problema maior. Então, tem que procurar ajuda e tem que fazer um acompanhamento, porque essa pessoa não se reconhece, né? Ela não se reconhece. Às vezes, os pacientes vêm na consulta com a foto. Olha, eu era assim. Porque ela... tem que mostrar como ela era, porque ela mesma não se reconhece. As pessoas não se reconhecem, não reconhecem. Quem emagreceu 30, 40, eu tenho pacientes que emagreceram mais de 100 quilos. Então, elas ficam irreconhecíveis para as outras pessoas e para ela mesma. Então, é um trabalho de longo prazo, né? O que a gente pode dizer é que são algumas coisas um pouco... É Nádia, não é isso? Desculpe, Márcia. Desculpa. São dois problemas. Tem esse que a Cristina falou, que sim, vai ter sobra de pele, e essa sobra de pele tende a diminuir naturalmente. Em 1 ou 2 anos você tem a retração máxima da pele. Se você tiver muita estria, essa retração vai ser menor, se não, essa retração vai ser melhor, e depois você faz a cirurgia de correção. O outro problema é a imagem corporal. Muitos pacientes que perdem um monte de peso não percebem que perderam tanto peso. Demora, às vezes, 5, 10 anos para a pessoa se ver com a nova imagem. Então, são dois problemas que podem acontecer. Eles se somam em alguns pedaços, mas eles podem ser diferentes ao longo do tempo. Perfeito. Esse assunto mas faça, porque você tem uma doença. Se você está pensando, melhor é você fazer. Isso não é uma cirurgia estética. Se você tem obesidade, você acha que vai ficar muita sobra de pele, você tem uma doença grave. Então, acho que você deve pensar com bastante carinho em fazer. Muito interessante essa pergunta, uma vez que a Débora Kusunoki também questionou a questão da composição corporal. A Natália Bergano também queria saber sobre a distorção da imagem corporal no pós-operatório. A Tânia Borges deve ser colega. O atendimento psicológico ajuda o paciente a saber os motivos que a levam à compulsão alimentar, e a compulsão deve ser tratada, e que a gente não opera o estômago e não a mente. Uma questão... Só respondendo. A terapia não vai encontrar nenhum motivo, nenhuma causa para a compulsão alimentar. Não é o objetivo real dos grupos de terapia mais
científicos, vamos dizer assim. O objetivo é modificar o comportamento e não ter um insight maravilhoso e resolver em cascata todos os seus problemas. É modificar um comportamento que está te causando um grande malefício. Sobre a imagem corporal, eu vejo alguns pacientes falando assim, eu não quero operar porque aí vai ficar com cara de doente. Fulano. Eu acho que é uma questão que estava todo mundo acostumado com ele cheinho, agora ele está magrinho, né? Então não é que ele está doente. E a sociedade acostuma ver as pessoas que perdem peso rápido associar com alguma doença, que não é o caso. O que vocês veem na prática da questão, na terapia, tudo no consultório, o número de divórcios no pós-operatório? É comum? Vocês veem isso na prática? Tem alguma estatística, uma vez que a gente tem falado de estatística? O que vocês veem, Cristina? Eu acho que não tem nenhum estudo comprovando isso. A gente vê mais no senso comum, mas eu não sei quantificar a porcentagem disso. Mas a gente sabe que é uma coisa bastante corriqueira. De fato, eu não conheço nenhum estudo. Pode ser até que tenha, mas eu não conheço. Mas alguns casos são curiosos e muitas vezes o marido se divorcia da esposa porque ele preferia ela antes da cirurgia. Até alguns casos são curiosos. Tem muitos relatos anedóticos, mas não tenho nenhuma estatística sobre isso. Adriano, você como psiquiatra clínico, para tirar alguns medos dos pacientes, porque todo mundo tem, como você citou, Cristina, medo e tabu do psiquiatra que vai usar medicamento, não sei o quê. Na prática, muitas vezes você não usa o medicamento, né? Nem sempre é indicado o medicamento. O que você vê na prática do psiquiatra, no pós-operatório? Não, nem sempre você tem que usar medicação. Mas, por outro lado, quando tem que usar, para mim é muito tranquilo usar, as pessoas têm muito medo. A gente não, quando não está indicado, você não usa, você só vai ter efeito colateral. Quando está indicado, você faz uma relação custo-benefício para escolher o remédio. Mas os remédios psiquiátricos são bastante seguros, como qualquer remédio que funciona, ele tem efeito colateral, mas eles são bastante seguros e em média, são bem tolerados. Cristina, uma pergunta aqui que a gente tinha bolado. Por que algumas pessoas ficam com depressão pós-cirúrgico? Isso é comum e tem algum motivo psicológico, psiquiátrico para isso? Então, eu já ouvi bastante isso também. Eu acho que tudo que acontece, às vezes, de ruim, acaba caindo na conta da cirurgia bariátrica, né? Como eu falei antes, os profissionais de saúde têm muito preconceito. Eu ouço muito assim dos pacientes. Meu ginecologista falou que isso é uma invasão, eu não devo fazer. Meu cardiologista... Então, é uma coisa muito comum das pessoas que não trabalham com isso ter preconceito. Então, tudo que acontece de ruim é culpa da cirurgia bariátrica. Então, eu tenho pacientes, acompanho os pacientes há 10, 15 anos que têm depressão por conta diversas, por perda de relacionamento, perda de entes queridos, algum problema familiar. E aí se costuma dizer que é culpa da bariátrica, mas não é culpa só da bariátrica, né? São depressão por contas diversas que acontecem na minha, na sua, enfim, na vida de qualquer pessoa. Então, a gente não pode culpar a cirurgia por conta disso. Mais um detalhe, os quadros depressivos costumam aparecer a partir dos 30 anos de idade, que é uma idade que a turma pode estar se operando com essa idade. E aí aparece um quadro depressivo depois da cirurgia, que pode não ter nenhuma relação de causa e efeito com a cirurgia. Na verdade, a maior parte dos quadros não tem relação com a cirurgia ou com o emagrecimento. Eles podem ser de outras causas, nutricionais, familiares, ambientais, enfim. Mas dificilmente a cirurgia vai causar um quadro psiquiátrico diferente de transtorno de uso de álcool. Você acha, doutor Adriano, que as pessoas têm o costume de depositar na cirurgia a solução de todos os problemas dele, e aí depois, no pós-operatório, por exemplo, se ele era pobre ou não tinha um grande poder aquisitivo, ele continua com o poder aquisitivo dele inicial. Se ele, de repente, não era bonito ou visto dessa forma, continua. E você acha que quando eles depositam demais isso na cirurgia, no pós-operatório, pode trazer alguma questão psicológica para eles? Pode, mas a gente, quando a gente avalia o paciente, a gente deixa bem claro que ele pode contar com a cirurgia para ele ter uma perda de peso significativa, uma melhora de comorbidezes que eventualmente estejam associadas. Mas que, claro, se o cara começar a achar que ele vai virar Superman,
A gente avisa. Um dos trabalhos do pré-operatório é justamente isso, trabalhar expectativas realistas ou não do paciente e trazer ele para a realidade, né? Que acontece muito do paciente querer ser capa de revista, enfim, coisas que não vai acontecer. Não vai acontecer, né? E aí no pós-operatório, na sessão de terapia, vocês conseguem trabalhar essa frustração do paciente. Se ele aparecer, sim. Se ele aparecer, né, verdade. Natália Bergamo, ela perguntou qual é a média de sessões para avaliação psicológica, eu acho que já foi citado anteriormente. A Juliana Lima perguntou por que tanto divórcio, não era para acontecer o contrário, mas não é tanto assim na prática. Vocês veem dos pacientes que retornam com vocês, maior número de divórcios na prática? Não. Tem os divórcios, mas, de novo, como você falou, parece, como a Cristina falou, parece que tudo é culpa da cirurgia. As pessoas se divorciam. E talvez tenha um aumento de incidência pós-cirúrgica, mas não é um número espantoso e não dá para esperar que a cirurgia resolva casamentos. Sim. Você acha, Adriana? Cristina, desculpa. Então, a gente falou, a gente não tem estatística disso, as pessoas se separam por diversos motivos, pode sim haver com a cirurgia da pessoa, talvez aceitar demais as coisas e depois da cirurgia se conhecer e saber o que é bom ou não para ela, né? A gente tem inúmeros motivos que não dá para dizer que... E nem tudo é possível ser comprovado, né? Então, a gente vê um caso ou outro, mas tornar isso estatístico é um pouco mais difícil. A gente precisaria de um estudo para isso, né? Simone gostaria de saber se o efeito platô também é psicológico. O que vocês acham? O que é efeito platô, Cristina? Não é psicológico, é algo fisiológico, né? A doutora Adriana acho que pode explicar um pouco melhor isso, mas ele está longe de ser psicológico. O que você acha, Adriana? O efeito platô, me corrige, porque você é o cirurgião aqui, mas o efeito platô acontece porque quando você perde peso, seu organismo tenta se defender dessa perda de peso, ele encara isso como uma agressão, como um risco de vida. Só lembrar de hibernação e tal, a turma baixa o metabolismo para poder hibernar, então o teu organismo não quer perder peso, é um pedaço do seu cérebro só que quer perder peso, o resto do seu corpo não. Então ele vai tentar de todas as maneiras evitar que você perca peso, e aí você vai ter esses platôs até que haja uma nova readaptação ao gasto calórico e à ingestão de calorias. Então, é uma coisa escadinha, isso não tem nada a ver com aspectos psicológicos. Eu acho que não teria nenhum sentido pensar que tem, na verdade, mas se aparecer, ainda não apareceu. E a gente não acredita em verdades absolutas. Se provarem que a gente está errado, a gente só fala que está errado, que estava errado e passa a falar nova verdade científica. Falando aqui lembrei dos problemas de abuso sexual, que é uma coisa comum nos pacientes. A gente não tem nenhum estudo aqui quantificado aqui no Brasil, mas se sabe que tem muitos pacientes obesos que sofreram abuso sexual. E tem um estudo, se não me engano, no Canadá, que conseguiu quantificar esses pacientes na fila da cirurgia. Então, se não me engano, de 500 eram 100 pacientes. E se sabe que esses pacientes tiveram menos sucesso na cirurgia que os outros. Então, a gente pode ter um fator aí inconsciente, enfim, que não deixa a pessoa emagrecer por conta dessa possível defesa. Mas você acha que isso seria o platô? Não tem nada a ver, não tem nada a ver com o platô. É que me fez lembrar, enfim, de uma resistência aí para emagrecer, que não tem nada uma coisa a ver com a outra. O que eu acho importante o paciente saber que o platô, uma estabilização temporária do peso dele, nem sempre é o platô. E também o paciente não vai perder peso ad eterno, né? E também o que eu acho importante o paciente entender é não se comparar com outro paciente, porque tem gente que perde muito nos primeiros meses, depois estabiliza por um tempo e volta a perder, mas se ele perde muito no início, já acha que está bem e volta aos hábitos viciosos inicialmente, às vezes ele volta a ganhar ou talvez não perde o peso que ele desejaria, né? Então, mais uma vez, a necessidade da abordagem do psicólogo, da nutricionista também, para saber como que ele está se alimentando, né? Porque as pessoas também não se alimentam direito mesmo, muitas vezes operando. Gabriela Nunes, Catarino, vocês sabiam pontuar qual a relação direta
da bariátrica com a reumatologia, artrite, artrosporose, osteoartrite. Eu acho que não é da nossa área, né? Eu acho que vai ser respondido num próximo Bari Live com os clínicos reumatólogos. A osteoporose é uma complicação Sim. da cirurgia bariátrica, então mulheres, especialmente mulheres na menopausa, isso tem que ser observado. Mas até onde eu sei, e é por uma inferência mesmo, como você perder peso melhora teu estado inflamatório, as dores articulares reumatológicas também vão melhorar, mesmo em articulações que não são sujeitas a grande esforço. Então, tende a melhorar. Eu estou aqui buscando outras perguntas aqui no celular. Patrícia Freitas, ela fala bastante de encontro que a gente tinha conversado. É normal mesmo após perder 38 quilos ainda se ver gorda? Porque eu atingi minha meta e não me vejo magra. Ainda quero emagrecer mais. Me acho gorda. Fazendo um paralelo, é comum vocês... a gente tem 30 segundos, mas é comum o paciente passar de, eventualmente, uma obesidade para uma bulimia ou para outro transtorno alimentar? Vocês veem isso na prática? Não, isso é raro, isso acontece em 2%, fora o transtorno da compulsão alimentar periódica, mas bulimia e anorexia ou outros transtornos parecidos acontecem em menos de 2% dos casos. Você vê alguma coisa, Cristina? Então, eles são raros. Perfeito. Boa noite a todos. Eu queria agradecer, doutor Adriano, Cristina, a noite de hoje, que eu acho que foi muito enriquecedora. A gente que agradece. Eu que agradeço. Eu agradeço também. E eu queria convidar a todos para a semana que vem, dia 24/4, vai ser abordado o núcleo da saúde alimentar, abordagem nutricional na recidiva de peso. Então, todos aqui, terça-feira que vem, às 20 horas, no Facebook da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Vamos estar aqui abertos a novas respostas, perguntas e vamos ver mais uma vez os filmes aqui criados pela sociedade. Obrigado e boa noite.